Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. Hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, de Getúlio Vargas, vamos tratar do Estado Novo que começou em 1937 e foi até 1945. Foi um novo golpe perpetrado por Getúlio Vargas em 1937. Lembrando que quando ele entrou em 1930, através do golpe que nós já vimos na aula passada, em 1934 teve uma nova Constituição, que ele foi eleito indiretamente via Congresso para o mandato de 1934 a 1938. Mas, em 1937, um ano antes, como não tinha acontecido nenhum fato novo e ele estava preocupado com o retorno da oligarquia antiga, Café com Leite, principalmente de São Paulo, que tinha lançado um novo candidato, e então ele criou um plano chamado Plano Cohen, que foi um plano falso de que os comunistas iriam tomar o poder. Nós já vimos isso na aula passada. Aí justificou um novo golpe via exército, que cercou o Congresso Nacional e no mesmo dia, no dia 10 de novembro de 1937, ele instituiu uma nova Constituição Federal. Essa nova Constituição Federal, ela não tratava do término do mandato. Então, seria um mandato do primeiro presidente, no caso, ele, Getúlio Vargas, sem fim. Era uma Constituição que entrou em vigor e que dependia depois de um plebiscito que nunca veio. O que ele fez? Ele fechou o Congresso, ele cassou todos os partidos políticos e instituiu interventores nos estados. Ou seja, ele demitiu todos os governadores e nomeou pessoas para governar os estados de sua confiança. Então, está aí o novo período ditatorial. Além dessa forma de início de ditadura, ele criou também o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que era um departamento que veiculava a propaganda governamental, mas, sobretudo, fazia também censura. Censura quem? As rádios, os jornais e as revistas. A televisão não existia, a televisão só veio na década de 50. As características principais daquela época do governo de Getúlio Vargas foi o incentivo à industrialização, que nós já vimos na aula passada, porque ele queria não só, entre aspas, modernizar o Brasil, mas a sua preocupação era afastar a elite ainda cafeicultora de São Paulo, que tinha muita força, porque o Brasil era um país eminentemente rural, criando uma nova elite, uma elite de indústrias. E como é que ele fez isso? Através de financiamento e créditos de juros reduzidos. Também diminuição de impostos sobre bens e equipamentos das indústrias, aboliu impostos interestaduais para facilitar a circulação de matéria-prima e instituiu o salário mínimo. E aonde que entra essa questão do salário mínimo? É simples, você colocando o salário mínimo, você já sabia, empregador, quanto queria pagar, e o empregado tinha o mínimo, que era o salário mínimo. Era uma forma de ter o controle dos trabalhadores urbanos. Essa política também de controle de trabalhadores urbanos entrou para a história com o nome de trabalhismo. Trabalhismo de Getúlio Vargas, que consistiu numa série de benefícios protecionistas aos trabalhadores. Tudo de gerar um sentimento de gratidão e retribuição. No que consistia isso? Consistia nas seguintes coisas. Primeiro, ele criou a Justiça do Trabalho, estipulou uma política de salário mínimo, criou a CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. O que é isso? Existia uma série de leis trabalhistas esparsas, e ele então compilou, juntou todas essas leis num único documento para facilitar a vida de todos, e nessa lei e nessa CLT, nessa consolidação das leis trabalhistas, que é uma espécie de código do direito do trabalho e processual do trabalho, tinha uma série de benefícios do trabalhador, como jornada máxima de 8 horas, horas extras, descanso semanal remunerado, adicional noturno, e uma série de outras coisas. Ele também criou a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Inclusive, a propaganda muito veiculada era que a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, seria o documento mais importante do trabalhador, que os trabalhadores deveriam ser produtivos e ordeiros
para o progresso do Brasil. Olha a frase, ordem e progresso, frase positivista que nós já vimos, que está na nossa bandeira republicana. Além dessas garantias trabalhistas que tiveram vigência durante décadas e até hoje, ele criou também um imposto sindical. O que é isso? Isso é o seguinte: um dia por ano de remuneração do trabalhador seria descontado e repassado na folha e repassado para o seu respectivo sindicato. Fortaleceu o sindicato e chamou o sindicato para si. O sindicato ficou agradecido ao governo e mais, foi uma forma de, aumentando o poder e a atuação do sindicato, os trabalhadores foram cooptados para o sindicato, que existia também pressão e domínio do governo. Isso era muito melhor do que os trabalhadores serem cooptados por algum partido político, sobretudo pelo Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade, assim como todos os demais, porque foram extintos com a nova Constituição Federal, a de 1937, com esse novo golpe. Isso é uma forma de manter as elites mais tranquilas. Qual era a elite que apoiava o governo e porque recebia benefícios em troca? A elite industrial. Eles tinham medo do quê? Dos trabalhadores irem para o Partido Comunista, porque era, naquela época, não é? Você tinha basicamente o comunismo e o capitalismo, e uma terceira via que seria o fascismo, que na Alemanha virou nazismo. Bom, mas isso aí é uma outra história que a gente pode ver nos próximos vídeos. Além dessa questão toda trabalhista, que era muito divulgada via propaganda institucional, propaganda do governo, que obrigava as rádios, jornais e as revistas, e também utilizava muito de cartazes, cartilhas, comemorações públicas, quaisquer comemorações públicas. Getúlio Vargas estava sempre presente, ele sempre começava o discurso falando assim: trabalhadores do meu Brasil, e anunciava algum benefício para o trabalhador. Essa política trabalhista surtiu grandes efeitos porque ela efetivamente deu benefícios reais para os trabalhadores com uma propaganda. E agora o detalhe é o seguinte: quais eram os trabalhadores que foram beneficiados? Os trabalhadores urbanos, porque a grande massa dos trabalhadores rurais estavam muito distantes disso, até por uma questão de fiscalização. Fiscalização de quê? Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho. Então, quem foram beneficiados, a princípio, foram alguns trabalhadores urbanos. Nesse período, Getúlio Vargas criou uma série de empresas. Primeiro, podemos destacar o Conselho Nacional do Petróleo. Petrobras só veio depois de 1953, na outra vinda do Getúlio Vargas, só que dessa vez, da década de 50, ele veio via eleição direta. Nós vamos ver nas próximas aulas. Então, ele criou esse Conselho Nacional do Petróleo, criou a Companhia do Vale do Rio Doce, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Essas duas, a Vale do Rio Doce e a CSN, já foram privatizadas, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Mas, voltando ainda àquela questão protecionista, ela tinha um duplo sentido: dar uma satisfação à população, aos trabalhadores, e também com uma forma de controle dessa nova massa de trabalhadores e dessa classe média que estava surgindo. A propaganda também via DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamava Getúlio Vargas como o pai dos pobres e incutia na população ele como uma figura de um mito, salvador da pátria. E aqui cabe um parênteses: nunca na história do Brasil, desde a abolição da escravidão, houve alguma medida protecionista aos trabalhadores. Embora essas medidas estavam muito mais no papel do que na realidade de fato. Mas foi um grande avanço, e para uma série de trabalhadores, sobretudo urbanos, em grandes indústrias, tiveram realmente um benefício. Um outro detalhe também, para que para Getúlio tivesse toda essa atenção popular, ele criou alguns símbolos nacionais. A gente pode destacar aqui o samba, o carnaval e a capoeira.
Então, ele governou dessa forma. O DIP também, como eu falei, ele atuava, sobretudo, como uma espécie de censura, bastante similar à que existia na Europa, naquela mesma época, no fascismo e até no nazismo. Uma censura prévia em jornais, revistas e rádio. Também em qualquer manifestação cultural. Muitos jornais, revistas e rádios tiveram seu registro cassado e muitos não tiveram aprovação do seu registro, porque não divulgavam as coisas de acordo com o governo entendia. Achava que a propaganda sempre deveria ser a favor do governo. Se houvesse alguma crítica, então nem pensar. A gente vivia numa real ditadura. E como que terminou, então, esse período de 1937 a 1945? O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1942. O Brasil foi lutar lá contra o eixo. O eixo do mal foi lutar contra a ditadura que existia na Europa. A gente pode destacar aí a Itália, no princípio, e na Alemanha. Acontece o seguinte, os brasileiros foram lutar lá contra uma ditadura que existia no Brasil, uma também. Então, esse contrassenso deu munição para a oposição. Vocês lembram? Quando, no primeiro vídeo, eu falei da queda da monarquia via o golpe republicano, em 1989, começou por várias questões. Uma delas foi a questão militar. Essa questão militar surgiu, né, e aumentou, sobretudo, depois da Guerra do Paraguai. O Brasil ganhou a guerra, os militares ganharam a guerra, voltaram para o Brasil com ideias republicanas. E gerou uma questão militar, junto com outras questões, culminaram com um golpe republicano. Aqui, o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, lutar contra a ditadura, e depois voltou e olhou e falou, meu Deus, aqui também é uma ditadura. Isso deu bastante munição à oposição. O que Getúlio Vargas então fez? No início de 1945, instituiu um novo Código Eleitoral, marcou eleições para dezembro daquele mesmo ano, 1945, das quais ele não iria disputar. E o que aconteceu? Começou a ter manifestações populares, com o apoio do PTB, alguns partidos voltaram a existir, né, o PTB, do Partido Comunista, do PCB, porque voltou, e o apoio dos comunistas. Os comunistas apoiaram. E por que apoiaram? Porque no início de 1945, Getúlio Vargas concedeu anistia a alguns presos políticos, dentre os quais, e com a soltura de Luiz Carlos Prestes, ele que atuou na intentona comunista, que nós vimos em 1935, que depois foi preso junto com a sua companheira, a Olga Benário Prestes, que depois foi deportada para a Alemanha e morreu num campo de concentração. Então, o Luiz Carlos Prestes, além da intentona comunista, isso acabou gerando um certo receio, mais uma vez, das elites, né, agora industriais, com medo dos comunistas, do apoio popular, então, medo do Getúlio dar um novo golpe. E a gota d'água foi a seguinte, um fato curioso. Getúlio Vargas resolveu nomear para chefe de polícia do Rio de Janeiro, que era a capital, o irmão dele, chamado Benjamin Vargas. Acontece que o irmão dele era um frequentador assíduo de cassinos e era tido pela oposição como proprietários de prostíbulos, casas de prostituição. Aí os militares falaram, não é possível, né? Nós, militares, legalistas e moralistas, e ainda com apoio, né, dos comunistas nessas passeatas a favor da manutenção de Vargas, que aí surgiu um movimento chamado queremismo, que era o seguinte, queremos Getúlio Vargas. Esse movimento pregava que as eleições que estavam marcadas para dezembro não fossem realizadas, fossem adiadas para o próximo ano. Getúlio Vargas, quando designou as eleições para dezembro, também queria uma nova Constituição, né, via Assembleia Constituinte,
que nasceu em setembro do ano seguinte, 1946. Então, o que esse movimento queremismo queria? Desejava. Esse movimento desejava que as eleições não se realizassem, né, em 1945, fosse postergada para depois da nova Constituição, na qual, nessa Constituição, o Getúlio Vargas poderia se candidatar. Né, poderia se candidatar de novo a presidente. E aí o povo poder votar nele. Os militares viram isso como que um novo golpe. Além dessa questão, não é, do irmão dele, e essa questão do apoio dos comunistas e de alguns partidos, como o PTB, fizeram então um golpe que Getúlio chamou de golpe branco. Em outubro, chegaram para ele, dia 29 de outubro, né, cercaram o palácio e falaram para ele: olha, o senhor está deposto. Aí, tudo bem, saiu, mas não caçaram os direitos políticos dele. Tanto que ele, naquele mesmo ano, se candidatou a senador e teve uma votação muito expressiva. Naquela época, ele poderia escolher de qual estado ele viria, optou para ser senador pelo Rio Grande do Sul. E assim, então, acabou o Estado Novo, sendo nomeado provisoriamente, até que se fizessem as novas eleições, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. O próximo presidente foi quem? Eurico Gaspar Dutra, que ganhou a eleição. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, pedirem para se inscreverem no nosso canal, marcarem o sino de notificações e aguardarem os próximos vídeos. Muito obrigado.